a vida, a morte, nossa caminhada, nossa fé, até o mal. O mal é o mistério também. O mistério do mal. A gente não compreende. Ele está presente, Ele está agindo. E por que a gente se deixa envolver, mesmo acreditando? Nós, os pobres pecadores, a gente percebe que na nossa fragilidade nós necessitamos do amor de Deus. É Ele que vai nos capacitar, nos fortalecer para superarmos nossos pecados, os nossos pecados. E a leitura de hoje do Evangelho nos fala da fé. Então vou pedir ao nosso irmão Gilvan para proclamar a palavra do Evangelho e vamos cantar um canto de aclamação. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Tendo Jesus navegado outra vez para a margem oposta, de novo afluiu a ele uma grande multidão, e ele se achava à beira do mar, quando um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, se apresentou e à sua vista lançou-se aos seus pés, rogando-lhe com insistência: minha filhinha está nas últimas, vem e põe-lhe as mãos para que se salve e viva. Jesus foi com ele, e grande multidão seguia, comprimindo-o. Ora, havia ali uma mulher que já por 12 anos padecia de um fluxo de sangue, sofrera muito, mas nas mãos de vários médicos, gastando tudo o que possuía, sem achar nenhum alívio, pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ela ouvido falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, tocou-lhe no manto. Dizia ela consigo: se for tocar ainda, que seja na hora do seu manto, estarei curada. Ora, no mesmo instante, se lhe estancou a fonte de sangue, e ela teve a sensação de estar curada. Jesus percebeu imediatamente que saía dele uma força, e, voltando-se para o povo, perguntou: quem tocou minhas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te comprime, e perguntas: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver quem fizeste. Ora, a mulher, atemorizada e trêmula, sabendo o que nela se tinha passado, veio lançar-se a seus pés e contou-lhe toda a verdade. Mas ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada do teu mal. Enquanto ainda falava, chegou alguém da casa do chefe da sinagoga, anunciando: tua filha morreu, para que ainda incomoda o mestre? Ouvindo Jesus a notícia que era transmitida, dirigiu-se ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente, e não permita que ninguém o acompanhasse, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Ao chegar na casa do chefe da sinagoga, viu o alvoroço e os que estavam chorando e fazendo grandes lamentações. Ele entrou e disse-lhes: por que todo esse barulho e esse choro? A menina não morreu,
ela está dormindo. Mas riam-se dele. Contudo, tendo mandado sair todos, tomou o pai e a mãe da menina e os que levavam consigo, e entrou onde a menina estava deitada. Segurou a menina e disse-lhe: Talita cum, que quer dizer menina, ordenou-te: levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e se pôs a caminhar, pois contava 12 anos. Eles ficaram assombrados. Ordenou-lhes severamente que ninguém o soubesse e mandou que lhe dessem de comer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E assim, caríssimos, dois momentos: a cura de uma menina que está doente, o pedido do seu pai a Jesus, a certeza, vem, impõe-lhes as mãos para que se salve e viva. E a mulher, o homem aqui, pai de família, chefe da sinagoga, um judeu piedoso, teve uma certa um fariseu. Nem todos os fariseus queriam matar Jesus, um homem que acreditava, porque a fama de Jesus já se espalhou, que ele não era um homem comum, podia até ser visto como profeta, mas havia algo diferente em Jesus. E os mais simples percebiam isso aí, os arrogantes não, os que queriam a sua morte não viam isso aí. E a mulher doente, já fazia um bom tempo, gastou tudo com os médicos, não teve a cura que ela queria, mas ela tinha fé: se eu tocar na pontinha do manto dele, eu vou ficar. E acontece, quando Jesus percebe, e ela se mostra que foi ela, se mostra que foi ela, ele diz: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada de teu mal. A tua fé te salvou. A fé que aquela mulher tinha, que o chefe da sinagoga tinha realizado. Jesus só agia quando a situação, o ambiente era favorável para isso. Quando o ambiente era insalubre, não acontecia. Quando ele foi para Nazaré, sua terra natal, lá ele fez muita coisa, em Nazaré, porque faltou fé. Seus parentes não aceitavam ele, os seus parentes, os tios, os primos, sua família de sangue, que eram parentes de José, de Maria também. Por quê? Jesus era um homem já considerado adulto, seus 30 anos, ele começou sua missão, segundo Lucas, por volta dos 30 anos. Era para ele ter casado, ter filhos, formar sua família, só que ele não casou. O celibato para os judeus era uma coisa totalmente inaceitável. O homem tinha que casar, tinha que ter filhos, gerar filhos e filhas, mas Jesus não casou. Então ele era mal visto por causa disso. No Antigo Testamento, o único caso de celibato foi de Jeremias. Deus disse para ele: você não vai tomar mulher e você não vai ter filhos. Jeremias não casou. Todos os profetas tinham mulher e filhos, mas Jeremias não casou, porque era uma profecia que estava se realizando dele, através dele. Pela sua atitude, ele estava sendo obediente, porque era profecia. E ele explicou depois porque ele não casou, não teve filhos, porque Deus assim ordenou. Então, meus irmãos, Jesus cura quando o ambiente é favorável. Quando não é, aí não acontece nada. Lógico, ele está nos curando, ele está agindo. De repente a pessoa está sofrendo por quê? Para quê?
é para conversão. É o momento para você se reconciliar com Deus. E a gente adoece por quê? Porque a gente tem um prazo de validade. Nós não somos de aço, nem de pedra, a gente não vai durar para sempre. É a nossa limitação física. O homem é como um vaso, qualquer coisinha que quebra. Bem frágil, qualquer coisinha que quebra. É a maior criação de Deus, mas é frágil. Essa fragilidade quer mostrar-nos a nós que nós necessitamos de Deus na nossa vida, sempre, em todos os momentos, os bons e os de provação. Os excessos da juventude se manifestam na vida adulta. Comeu demais, bebeu demais, fumou demais, ia jogar bola e dividia e não tinha medo de levar uma pancada. No seminário é assim, todo mundo quer ser o melhor. Futebol, então, você percebe. E aí um quebra o outro vai, se bate. Aí lá no futuro começa, dor no ombro, dor no joelho, na coluna, e vai para lá, vai para cá, e a gente vai adoecendo. O padre adoece também, ele tem que se cuidar. Senão, o padre adoece, morre e vai para o buraco, como todo mundo, Como todo mundo. A gente é um ser humano, todos nós. E tem a fé. Então, a fé, meus irmãos, é uma resposta a Deus, porque Deus quer que estejamos em comunhão com Ele. E a resposta do ser humano é a fé. A fé é uma virtude que vem de Deus, é uma virtude teologal. As 3 virtudes, vocês sabem. Fé. Qual é a segunda virtude? Esperança e caridade. O Padre Emerson vai chamar de amor, A questão da tradução falou em caridade, mas se você for no original grego, é o ágape, é o amor. Você não encontra o charis, que é o termo de onde vem a caridade. É amor, o ágape, o amor incondicional, total, sem reserva nenhuma. Fé, esperança e amor. Tem que ter amor, senão não serve para nada. Você pode ter toda a fé a ponto de remover as montanhas, mas se você não tiver amor, essa tua fé não vai servir para nada. A gente tem que amar. Das 3 virtudes, o amor é o maior. Mas a fé, ela é importante. É uma virtude teologal. E a gente tem que acreditar. Tem que nutrir sempre com a palavra, com a oração, os sacramentos. E qual é o maior dos sacramentos? Jesus Cristo, Eucarístico, o sacramento dos sacramentos, o sacramento do amor, não é assim? Mistério da fé. Só a gente entende pela fé, senão a gente não vai entender nada. Vai olhar, vai ver só pão e vinho. Perigoso só. Muito perigoso. Porque a nossa fé, o centro de tudo momento, palavra e Eucaristia. E a Eucaristia onde a gente se reúne para se alimentar. Então a fé tem que ser nutrida e sempre. Vou contar umas historinhas para vocês. O arcebispo de Santa Maria, Dom Ivo Rochaider, estava visitando os pobres, na época do inverno. Eu fui na casa de uma senhorinha, só ela sozinha. Mas irmã, a senhora está aqui sozinha, não tem ninguém com você. Estava ele, tinha o secretário dele, tinha um padre, e a senhorinha disse: mas padre, eu estou sozinho. Deus está aqui comigo. O Pai, o Filho e a Virgem Maria. O Pai, o Filho e a Virgem Maria. Aí
Aí ele foi, rezou com ela, abençoou a casa dela, abençoou a saúde dela, e saíram. Aí ele disse para o padre: essa senhorinha aí não entende nada de teologia, mas tem mais fé do que eu. Cristo falou isso. Essa senhora não entende nada de teologia, mas tem mais fé do que eu. A gente estuda tanto, meus irmãos. Uma vez um colega perguntou: é verdade? Eu já era padre, né? Ele agora está fazendo o estágio dele, né? É o Bruno Everton. Eu acredito que ele vai se ordenar padre. E a gente perguntou para mim: padre, é verdade que a teologia não serve para nada? A gente estuda na academia. Eu disse: tu está falando isso aí, né? Falei para ele: é você que está dizendo isso aí. Mas às vezes se decepciona com tantas coisas. Mas será que serve mesmo, né? Na academia você vê palavreado bonito, mas na hora de botar em prática, eu tinha um professor contra o armamento, tem que desarmar e não sei o que, arma para que arma, para que arma, para que arma. Aí ele morreu. Aí lá no guarda-roupa dele tinha uma pistola carregada, né? Um cara que falava sobre desarmamento tinha um revólver, uma arma no quarto dele. Será que se deram de presente para ele, ou ele comprou, a gente não sabe. Mas estava lá. A gente ficou tudo assim, espantado, né? Nosso professor, mas ele era uma boa pessoa, cumpriu a missão dele. Mas são essas coisinhas assim. Mas a teologia, ela é presente, a necessidade de estudar, né? E Pedro fala, né? Na primeira carta, São Pedro, o caderno está afiado. São Pedro, capítulo 3, versículo 15b. Estais sempre prontos a responder para a vossa defesa a todo aquele que vos pedir a razão de vossa esperança, mas fazei com suavidade e respeito. Nós devemos sempre estar preparados para dar as razões do que acreditamos, da nossa fé. Da nossa fé. Por isso que a gente tem que estudar, né, a teologia, por que não? A teologia pastoral, se aprofundar, fazer cursos, meditação, mas não deixar isso nos tornar pessoas arrogantes, que acham que sabe de tudo. A gente nunca sabe de tudo, inclusive. Sempre tem alguém que sabe um pouquinho mais. Sempre tem alguém que sabe um pouquinho mais. E todos nós somos importantes também. Mas a fé deve ser cultivada. Outro exemplo que é bem. Tem um filme passando dele, né? É o Betinho, o Herbert de Souza. Ele era católico, comungava todo dia, ia na missa todo dia. Aí ele virou ateu. Por quê? Ele explicou. E um psicólogo ainda ressaltou isso aí. Aí ele deixou de acreditar. Virou ateu. E ele dizendo, né? E quando ele morresse, ele ia cobrar Deus pela miséria que estava no mundo, pelas pessoas que estavam sofrendo, não sei o que, não sei o que, ele vai cobrar Deus. Mas o cara não acredita em Deus, está falando isso, né? Então a fé a gente pode perder por alguma coisa que vai acontecer na nossa vida, algum momento difícil, como lá em Santa Maria, né? Na Boate Kiss, muitos jovens morreram, fruto da ganância, né? Da irresponsabilidade. A boate pegou fogo e eles morreram. Muita gente, mais de 200 jovens. E muitas famílias, muitos pais e mães ficaram com ódio de Deus. Né? Para que Deus deixou isso acontecer? Por que Deus deixou isso acontecer? Então a gente pode perder a fé. Por isso que deve sempre nutri-la. Para quando acontecer as provações, a gente ter a resposta. A resposta sempre vai ser Jesus Cristo. Ontem, hoje e sempre. Então a fé também, meus irmãos, ela é um ato
um ato humano. Ela é um ato humano. Crer só é possível pela graça e pelos auxílios interiores do Espírito Santo. Tem que estar no Espírito Santo, tem que estar com o Espírito Santo, senão não acontece. O que se diz? O que Paulo diz? Paulo, só proclama que Jesus Cristo é o Senhor, que está no Espírito Santo. A gente vê Tomé, Tomé não acreditou. Mas Jesus apareceu aos 10. Tomé estava lá fora comprando pão, saiu para comprar pão, não voltou. Aí Jesus apareceu, soprou sobre eles o Espírito Santo, e Tomé não estava lá. E aí, Tomé recebeu ou não recebeu o Espírito Santo? 8 dias depois, Jesus aparece de novo. Tomé está lá. Aí ele diz: ele só vai acreditar se colocar as mãos nos pregos, na marca dos pregos, se tocar no Senhor e colocar nas suas marcas, nas suas feridas. E Jesus aparece. E ele vai lá, toca aqui, Tomé, coloca aqui do lado, aqui. Não sejas incrédulos, mas fiel, homem de fé. O que ele fala? Deus, Senhor e o título divino de Jesus Cristo ressuscitado é Senhor, um S maiúsculo, o Kyrios, A gente não canta Kyrie eleison, o Kyrios, o Senhor. Ele reconhece Jesus como Senhor, como Deus, meu Senhor e meu Deus. Então, para reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, só o Espírito Santo. Mas a fé é um ato humano também. Mas não é menos verdade que crer é um ato autenticamente humano. Não contraria nem a liberdade, nem a inteligência do homem confere em Deus e aderir às verdades por ele reveladas. Por ele reveladas. Somente nós acreditamos. Os animais não acreditam. Não tem consciência, mas nós temos consciência. Por isso que é um ato humano também. Você acreditar. E é um ato pessoal. Mas é comunitário também, não individual, pessoal. Você não crê sozinho, nós não fomos feitos para acreditar sós, mas em comunidade. A comunidade tem uma só fé, um só coração, um só Espírito, um só Senhor, nosso Deus e Salvador. Então, meus irmãos, a fé é uma virtude que recebemos. A gente recebe de quem? Ela vem de Deus, mas a gente passa a acreditar pelo exemplo de quem? Nossos pais. Eu achava até um certo tempo que só minha mãe era religiosa. Isso era menino ainda. Aí eu vi o pai rezando. Eu levei um susto. Eu estava no quintal brincando, eu entrei na casa correndo. Quando eu cheguei na sala, o pai estava rezando. A vela estava assim. Porque o pai, ele tinha devoção por Santa Luzia. Ele sofreu um acidente muito grave, atingiu os olhos dele. O médico disse: tem que esperar cicatrizar para ver se vai ficar cego ou não. E a possibilidade é ficar cego. O pai com 30 e poucos anos, a gente era tudo criancinha. Acho que era recém-nascido até. E aí, minha avó fez a promessa para Santa Luzia e para Nossa Senhora de Nazaré, que é a padroeira da cidade do meu pai, Itapiranga. E assim, o ferimento cicatrizou, atingiu os 2 olhos, ficaram inchados assim. O ferimento cicatrizou e o pai não ficou com problema na visão. Ele só começou a usar óculos lá pelos 50 e tantos anos, mas já dá. Eu comecei a usar com 14 anos de idade, E o pai sofreu esse acidente e a visão dele não foi ofendida. Aí ele guardava o dia de Santa Luzia, ele participava da procissão.
E o dia de Nossa Senhora de Nazaré, lá na cidade dele, que caía no dia 8 de setembro, então ele ia para lá, no feriado de 7 de setembro, para carregar o amor de Nossa Senhora. Isso até o momento que ele pudesse. Quando ele pudesse mais, isso foi a promessa da minha avó. E assim, meus irmãos, a fé, ela vai nos impulsionando, né? Mas tem que ter amor. Tem que ter amor. Palote tem um lema, que é de Paulo, que na tradução é a caridade de Cristo nos impele, mas o amor de Cristo nos impele a não desistir. E a nossa fé tem que estar assim também envolvida pelo amor. A nossa esperança também. Qual é a nossa esperança? Um dia a gente chegar na glória eterna, estarmos juntos com Jesus, em comunhão com Ele, uma comunhão total. E é o amor também que fortalece isso aí. Fé, esperança e amor. Fé, esperança e amor, mas o maior é o amor. E assim, meus filhos e filhas, todos nós temos fé, e às vezes acontecem coisas para mexer mesmo, mas a pergunta sempre seja: para quê? Para que isso aconteceu? Para a nossa conversão, para a nossa